Mago ou farsante? No vídeo de hoje a gente vai falar de um homem chamado Cagliostro, que ele enganou reis, desafiou a Inquisição e virou basicamente uma lenda no ocultismo ocidental e europeu. A gente vai descobrir quem foi esse homem, né? Talvez um pouco do homem por trás do mito, como se fala, e por que até hoje ele ainda inspira seguidores. A trajetória de Cagliostro é particularmente interessante, e ela é também um alerta poderoso sobre questões como espiritualidade, poder e charlatanismo. Então, se prepare para uma história real, só que parece saída de um romance do século XVII ou do século XVIII. Eu sou Yair Alon e a gente está aqui em mais um vídeo dos tópicos de espiritualidade. Você que chegou até aqui, por favor, se inscreva, deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Sempre comenta aqui embaixo, eu adoro saber sua opinião, leia suas dúvidas, sempre que possível também respondo. Se você quiser pedir vídeos, faça isso, por favor, no vídeo de número 18 sobre reencarnação. É só pôr na busca 18 Yair Alon que você vai encontrar. E se você puder, considere ainda apoiar financeiramente o meu trabalho e já contribuir com caridade social. Metade do que eu ganho aqui com o meu canal vai para caridade social. Você pode fazer essa ajuda se tornando membro pagante aqui do canal. E o legal é que você ainda recebe direito a brindes muito bacanas, dependendo do nível de assinatura que você escolher. Outra opção, se você não quiser uma assinatura, é usar o botão Valeu aqui embaixo do vídeo, ou a chave Pix, se você está no Brasil, ou o link Swift, se você está no exterior. Todos os dados estão aqui nos comentários. Muito obrigado pelo seu carinho. Bom, então vamos lá. Vamos começar a falar das origens desse homem, dos primeiros feitos da vida dele, né? Bom, esse homem se chamava Giuseppe Balsamo. E ele nasceu em Palermo, né, na Sicília, na Itália, em 2 de junho de 1743. E ele era filho de pais bastante pobres. Desde muito cedo, o Giuseppe mostrou um comportamento, vou dizer assim, um pouco rebelde, e ele era muito astuto, muito inteligente. A mãe dele, que era uma viúva, né, em certo momento, já preocupada com o futuro do filho, chegou a enviar o Giuseppe para estudar num seminário religioso e depois enviou ele para um convento também. Mas o jovem Giuseppe, como falei, ele era meio rebelde, tá? E bastante inteligente. Ele causou problemas em todas as instituições de ensino ali onde ele passou. Então ele fugiu do seminário e no convento onde ele estudou, ele acabou sendo expulso por uma conduta licenciosa, né? Era o termo que se usava ali na época. Bom, e é claro que isso não foi sem antes roubar do farmacêutico do mosteiro fórmulas secretas de remédios e de enganar um ourives local vendendo um mapa de tesouro falso. Bom, esses episódios precoces já começam a apontar para a habilidade que o Giuseppe tinha em iludir e manipular as pessoas. Ele era muito, muito bom nisso. Quando foi 1760 e pouco, quando o Giuseppe fez 20 anos, vai dar 1764, o Giuseppe fez uma fuga de Palermo, ele fugiu de Palermo para evitar uma represália pelo que já estava acontecendo na vida dele, e ele começou uma vida errante pela Europa e também para além da Europa, né? Anos depois, ele começou a se apresentar e dizer que ele tinha viajado por lugares exóticos, ou lugares esotéricos, ou lugares espirituais. E ele falou que ele tinha passado por Rhodes, que ele tinha passado por Cairo, que ele tinha passado por Alexandria, né? E ele foi entrando no que ele falava, pelo menos, que ele foi entrando em contato com supostos conhecimentos ocultos do Oriente. Veja que eu falei Cairo e Alexandria, né? O Egito. Todo mundo que gosta um pouco de ocultismo sabe que o Egito tem esse quase que fascínio natural, né? Você falar que foi para o Egito e aprendeu algo no Egito, fica aí uma marca de, olha, ele foi lá ver segredos do Oriente. E ele realmente começou a se apresentar assim. Bom, segundo algumas informações, não muito certas, tem alguns fatos históricos que a gente não consegue comprovar, em 1765 ele teria ingressado na Ordem dos Cavaleiros de São João, em Malta. E onde ele teria usado as fórmulas farmacêuticas que ele roubou lá na adolescência, né, quando ele estudava, para se passar por um médico habilidoso. E aí, como ele fazia como a gente falou, ele era bom nesse tipo de coisa, ele foi impressionando os cavaleiros da sua ordem com curas milagrosas
que ele obtinha por meio daqueles remédios, né, secretos que ele tinha roubado. Bom, então essa combinação de farsa e de habilidade estabeleceu um pouco aí o molde da reputação do Conde Cagliostro. Aqui ele ainda não era o conde, né? Então ele é um homem capaz de mesclar conhecimentos reais, como noções de química e de medicina, né, da época, claro, com uma aura de mistério, com uma aura de misticismo, para conquistar a confiança dos outros. Em 1768, o Giuseppe Balsamo se casou com uma mulher chamada Lorenza Feliciani, ou Feliciani, né? Uma jovem romana, italiana, que ele apelidou de Serafina, né? Bastante bonito, aliás. E aí ele formou uma dupla, daquelas duplas assim, de novo, de cinema, que você lê em romance, né? É uma dupla que começou a colocar em prática golpes dos mais elaborados em diferentes cidades europeias. Em Roma, por exemplo, de onde era a mulher dele, o casal vendia amuletos, vendia poções do amor, vendia talismãs egípcios, claro, né, que o Giuseppe teria aprendido no Egito, e para basicamente peregrinos ingênuos, porque Roma, desde aquela época, era uma cidade de peregrinação, né? Então era muito fácil você ter contato com muito turista. E aí, claro que o Giuseppe alegava que eram artefatos místicos vindo lá do Egito Antigo. Ele dizia que conseguiu entrar, sei lá, numa tumba do faraó e pegar o amuleto, não sei o que, né? E esse apelo ao exótico, ao espiritual, atendia à crescente curiosidade do público europeu da época, né? No fim do século XVIII aí que a gente está falando, tinha um interesse muito grande nessa, vamos chamar desse ocultismo, né? Então era muita gente que estava interessada por ocultismo, por ciências secretas, né? Mas é claro que o Giuseppe fazia isso muito mais por negócio do que outra coisa, tá? Isso era para engordar os bolsos do Balsamo por meios fraudulentos. E foi nesse período inicial da vida, em Roma ainda, que o Giuseppe Balsamo começou a moldar essa sua identidade fictícia que vai tornar ele famoso. Ele vai é uma persona, né, como a gente chama, até em termo teatral, um personagem. Ele começou a fundar a persona do enigmático Conde de Cagliostro. Esse foi o nome que ele deu para essa figura. Então, como é que nasceu esse Conde de Cagliostro e onde que isso vai dar, né? Foi por volta de 1776, em Londres, que Balsamo assumiu, pelo menos onde a gente sabe historicamente, ele assumiu definitivamente esse título de Conde Alessandro de Cagliostro. Ele mudou o nome. E ele se apresentava desse modo. Então, a partir desse momento, ele não era mais um siciliano plebeu, né? Ele era um misterioso aristocrata, que ninguém sabia muito de onde ele tinha vindo. Ele dizia que vinha do Egito e que ele tinha poderes de cura e poderes sobrenaturais, né? Então, ele deixou para trás antigos apelidos que ele já tinha usado em golpes anteriores, né? Ele já tinha aí uma certa fama com o nome original dele, Giuseppe Balsamo. Ele deixou isso para trás e encarnou Cagliostro como seu novo eu, tá? E claro que ele fez uma figura assim, como eu falei, digna de teatro. Era um cara cheio de pompa, com umas roupas espalhafatosas, tem alguns registros dele com turbante. Ele pôs ali toda uma aura de esoterismo. Ele queria causar essa impressão. Aliás, me lembra um pouco que, não tem muito a ver, mas a história do Conde de Monte Cristo, né? Tem muito que acho que mostra também o que está passando aqui. Bom, quando ele chegou na capital inglesa, lembra que agora estamos falando já de Londres, é uma outra fase da vida, ele ingressou numa loja maçônica, não era das mais fortes, não, era uma loja maçônica modesta, que chamava Esperança, né? Hope, em inglês. E que era ligado ao rito da estrita observância, que era uma forma de maçonaria lá em voga. Hoje eu acho que nem existe mais esse rito. Acho que ele caiu em desuso, mas na época era bastante comum. E foi lá que o Cagliostro revelou o seu triunfo. Ele se declarou emissário de um misterioso mentor, né, oculto, claro que ele não apresentou esse mentor, e que ele falava que o mentor dele era o Grande Copta. Então ele falava que era o superior dele, em termos espirituais, um superior desconhecido, um mentor, que o teria incumbido de instaurar na Europa um culto sagrado, um culto antigo. Então, ele falava que ele tinha recebido essa missão de mestre para discípulo, né? De fazer essa instauração desse templo aí, ou desse culto. E, na verdade, ele falava que esse culto se chamava a maçonaria egípcia. Veja de novo a questão do egípcio, essa coisa de querer pôr tudo no Egito, né? Bom, então, ele falou que ele tinha que instaurar a maçonaria egípcia do Cagliostro. E aí, quando ele começa a falar dessa maçonaria egípcia, se você vai analisar o que o Cagliostro fala, era uma maçonaria que mesclava símbolos e alegorias, supostamente do Antigo Egito,
com elementos maçônicos que aí realmente ele conhecia ali do mundo tradicional da maçonaria. Então, ele e Cagliostro dizia que essas práticas traziam segredos de imortalidade e de iluminação espiritual que vinha desde os tempos faraônicos. Ele falava, quem entrar para esta maçonaria vai ter acesso a esses segredos. Uma característica bem interessante do rito do Cagliostro, que ele montou, é que ele aceitava tanto homens quanto mulheres, nas iniciações. Isso é interessante, porque não sei se vocês sabem, a maçonaria tradicionalmente não aceita mulheres. Você tem até lojas, digamos, que debandam do tradicional e abrem com mulheres, mas em geral não. O Cagliostro aceitava. Então era algo bastante incomum na época. E o Cagliostro aceitava com a justificativa de que a sabedoria egípcia era universal, era acessível para ambos os sexos. Bom, e aí, os rituais desse rito egípcio que o Cagliostro falava, tinha muito também de ciência e de magia. Eles envolviam invocações de anjos ou de espíritos, que a gente já falou aqui no canal, ele envolvia talismãs, ele envolvia símbolos alquímicos e experimentos de laboratório mesmo, de nada místico, de química da época. Então coisas assim, fazer uma destilação, preparar um elixir, preparar um xarope, alguma coisa assim. E aí, claro que no meio também ele punha, como não podia deixar de ser, quase todo mundo no meio ocultismo vai citar, ele punha um pouquinho de cabala, e alquimia, que são as duas ciências mães, vamos chamar assim, do ocultismo. E aí ele dizia que isso aí era para fazer uma regeneração moral das pessoas, uma regeneração espiritual da humanidade, e que com isso ele ia trazer quase que uma redenção para o mundo, Bom, então, em suma, o Cagliostro começa a se apresentar não só como um curandeiro, como foi na primeira fase da vida, mas como se fosse um iniciado em mistérios antiquíssimos e que estava disposto a compartilhar tais segredos para o bem da sociedade. Bom, eu estou falando todas essas coisas, pessoal, para vocês irem percebendo o mote, Esse mote vai se repetir muitas vezes por muitos outros ao longo da história. Agora, é claro que ele fazia isso mediante a devida reverência. Você tinha que chamá-lo de mestre, tratá-lo como mestre, tratá-lo de modo diferente. E claro que muitas vezes mediante pagamento. Ele aceitava discípulos, ele fazia esse bem de revelar os segredos se você pagasse. Bom, e aí ele fazia demonstrações públicas de magia e de curas, e que rapidamente, claro, se tornaram muito célebres. Ou pelo menos tornaram o Cagliostro célebre. Então, o Cagliostro começou a participar de reuniões luxuosas da alta sociedade, da nobreza, da burguesia, e ele impressionava os nobres, os curiosos, com esses truques que ele sabia, de ilusionismo, com vidência, com fórmulas da sua botica mística, da sua farmacinha mística e tal. E ele chegou a preparar, inclusive, claro, um famoso elixir da juventude eterna. Então era uma poção que virou uma verdadeira sensação entre os ricos que podiam comprá-la. E aí a sua habilidade de deslumbrar a plateia, de falar bem, de se apresentar, ficava realçada por essas encenações dramáticas dele. Então, como eu falei, ele se vestia com turbantes, ele punha túnicas orientais, ele utilizava uma linguagem mística, termos, ele criava um ambiente cheio de símbolo, punha uma cortina, sei lá. Ele fazia realmente uma coisa teatral para parecer genuinamente um mestre enviado do Egito. E aí deu certo. Esses artifícios renderam muito fruto. Então, em pouco tempo, começaram a surgir lojas do famoso rito egípcio. Começou a ter essa maçonaria egípcia, que foram sendo fundadas com bastante sucesso em várias cidades europeias. Expandiu da Inglaterra. Você tem registros dessas lojas da Holanda até a Alemanha. E chegou na França e tudo mais. Então, na cidade de Lyon, inclusive, na França, as ideias do Cagliostro foram tão bem recebidas que chegaram a construir um templo especial para sediar as suas cerimônias. Ou seja, nessa hierarquia de maçonaria, para quem conhece, você tem lojas mães e lojas filhas, Criaram um templo só para esta linha. Então, se tornou a loja mãe da maçonaria egípcia na França. É como se falasse assim, eu não quero usar a loja de outros ritos para fazer o meu, Eu quero fazer uma loja especial. E aí fizeram a loja mãe da maçonaria egípcia. Bom, entre 1777 e 1783, portanto, por 6 anos, o Cagliostro foi percorrendo praticamente toda a Europa continental, recolhendo discípulos, E, claro, começou a despertar algumas suspeitas. Não é todo mundo que aceitava ele. Como geralmente acontece também, Você pode ter alguém que é muito bem aceito, mas vira e mexe aparece alguém desconfiando.
Então, em São Petersburgo, em especial, na Rússia, ele chegou a ser recebido na corte da Imperatriz Catarina, né, a Grande. E tem aí uma história, de novo, a gente não sabe o quanto é histórico ou não, mas acho que é bastante preciso, que ele tentou impressionar a czarina com as suas artes ocultas. Mas a monarca não caiu muito, não. Né? A monarca desconfiou das intenções, especialmente porque ela percebeu que o filho dela, que é o grão-duque Paulo, estava meio que hipnotizado por esse misticismo egípcio, do conde e tal. E ela achou meio estranho, assim, nossa, mas meu filho tá fora de si, sabe? Meu filho parece embasbacado com esse conde. Aí a czarina não caiu muito na história. Então, por precaução, e talvez temendo espionagem, alguns historiadores dizem, porque era uma época onde tinha muito isso, a Catarina expulsou o Cagliostro da Rússia, tá? E deixou ele ali como um possível espião prússio mesmo, né? Ele ficou como persona não grata, se a gente usasse um termo da diplomacia atual. Bom, como ele foi expulso do leste europeu, o conde fixou uma residência mais pro ocidente, em Estrasburgo, na França. E isso aqui já estamos falando em 1783, tá? Foi na França que ele conduziu ou construiu boa parte da sua aura de benevolente. Então ele passou a atender e alimentar gratuitamente os pobres, ele dava remédios e dava cuidados e sem custo, tá? Que realmente ele fazia uma filantropia. Essas ações filantrópicas, claro, melhoraram então a sua imagem junto ao povo. Muita gente, quando às vezes ouvia algo negativo do Cagliostro, rebatia com isso. Não, mas olha, ele é um homem que faz filantropia, né? Olha, eu sei que ele mora lá na França, vai lá ver, ele está ajudando pobres. Então ele fez isso aí pensadamente, né? Como uma estratégia quase que de marketing. E, como eu falei, deu certo. Essas ações realmente foram melhorando a sua imagem. Muitos começaram a ver o conde como um verdadeiro curandeiro altruísta, né? Não só como um aventureiro ou como um charlatão. Agora, ao mesmo tempo, o Cagliostro continuava a atrair fregueses ricos, tá? Não é que ele virou assim um filantropo e esqueceu da vida do dinheiro, né? Não, ele continuou focando nesses fregueses. Por exemplo, um caso famoso foi com a esposa de um banqueiro chamado Jacques Sarrazin. E que diz aí a história que ele tinha uma doença lá, misteriosa, a gente não sabe exatamente o que, e que supostamente o conde Cagliostro curou. Então, essa cura em especial deu para ele não só uma gratidão pública, porque ele, né, tratou de um cara muito influente, ele recebeu uma carta de agradecimento da mulher do banqueiro, tá? Essa carta foi publicada nos jornais parisienses, então você imagina a mídia que foi para o conde, né? Mas ele recebeu crédito financeiro junto ao banco do marido da esposa, né? Então, assim, abriu muitas portas para ele, tá? Bom, e aí a fama dele de milagreiro passou a atingir, agora, nesta época da vida, tanto as camadas populares quanto a elite. Tá? Ele já estava assim, dominando as duas classes, digamos assim. Bom, tem uma história também bem interessante que vai aumentar a notoriedade do Cagliostro, e talvez você que conhece um pouco dele vai conhecer ele por essa história, que é ligada ao famoso escândalo do colar. Né? Vamos ver o que aconteceu aí. Então, o Cagliostro, essa fama dele chegou aos ouvidos da alta nobreza francesa, obviamente, como a gente falou. Tá? E aí, em 1784, tinha um cardeal chamado Cardeal de Lorrain, que era uma figura bem próxima ao Luís, nessa época acho que era o Luís XVI, se não me engano. Tá? Enfim, algum dos Luíses lá, aqueles reis sóis, né? Então, ele era a figura próxima à corte do Luís e da Maria Antonieta, é o 16, agora eu lembrei. Luís XVI e Maria Antonieta. E aí, esse cardeal, buscou os serviços do Cagliostro, tá? Buscou os serviços do conde. O Lorrain sofria de asma, ele tinha uma doença respiratória. E, segundo relatos, de novo, né, a gente não tem muita certeza, ele também tinha ali um certo comportamento de querer o poder. Ele tramava um pouco contra o Luís XVI, ele era um cara bem ganancioso e tudo mais. Então, o Cagliostro cativou esse cardeal com as promessas de cura, né, em primeiro lugar, vou tratar a tua asma, e o mais tentador, com rituais para fabricar poder, né? Então ele falou basicamente o seguinte: eu consigo te dar rituais alquímicos secretos em que você vai ter diamantes, você vai ficar muito rico e com isso você vai poder fazer o que quiser, inclusive talvez destronar o Luís. E aí consta na história que o próprio Lorrain se deixou envolver a tal ponto nessa história que ele participava dos experimentos de transmutação, chegando a vestir uma capa e um chapéu de feiticeiro durante as sessões com esse mago egípcio, né, com o Cagliostro. Ele realmente entrou na história.
Então a confiança do Rohan no Cagliostro foi tão grande, que durou 3 anos. Tá? Essa confiança preparou todo o terreno para o escândalo que eu mencionei, um escândalo que até hoje ressoa na história, e como eu disse, talvez você conheça, se você conhece algo do Cagliostro. Ficou conhecido como o escândalo do colar. Então foi em agosto de 1785, ficou conhecido a explosão do escândalo do colar da rainha, né, que é um dos episódios talvez mais famosos da França, acho que junto com a Revolução Francesa, sem exagero. Então, nesse caso, o que aconteceu? Joalheiros ali da França denunciaram que o cardeal Rohan tinha comprado, em nome da rainha Maria Antonieta, um luxuosíssimo colar de diamantes, né, avaliado, você imagina, uma fortuna. Só que o cardeal nunca teria pagado por esse colar, né? Então ele só foi lá nos joalheiros, usou da credibilidade dele, falou, eu sou o cardeal, trabalho para Maria Antonieta e eu quero esse colar. E funcionou. Só que o que aconteceu? O Rohan acreditou que ele estava servindo a rainha por amor. E, na verdade, ele estava sendo vítima de um golpe super bem arquitetado, bem elaborado. Então, ele tinha diversas cartas, o cardeal, tinha diversas cartas supostamente assinadas pela Maria Antonieta, mas que depois o que se descobriu? Eram falsificações. Ele chegou a crer que ele tinha um encontro secreto amoroso com ela. Ele achou que ele ia ter, ou que ele tinha encontrado secretamente com ela. Quando, na verdade, ele estava, de novo, sendo enganado. Ele foi enganado por uma sósia que o Cagliostro contratou. Tá? Ele contratou uma prostituta vestida como a rainha, mandou ela para esse encontro com o cardeal, e o cardeal estava assim, certo de que ele tinha um romance com a Maria Antonieta. Bom, e aí, claro, então, que por trás da prostituta, das cartas, de ir lá pedir a joia e tudo mais, estava o conde de Cagliostro. E, na verdade, também estava uma mulher chamada a condessa Jeanne de La Motte Valois, que ela manipulou o cardeal para se apoderar do colar. Tá? Então, foi o Cagliostro. Né? O que ele tem a ver com isso? Ele não tem, assim, uma ligação muito direta. Tá? Ele não foi o mentor do golpe, se a gente usasse a linguagem de hoje. Mas o Cagliostro, ele era muito íntimo do Rohan, como a gente falou, naqueles anos. E ele suspeitava, hoje se suspeita, que ele poderia ter influenciado os eventos. Ou que ele poderia ter ajudado o Rohan, sabe? Então, os historiadores discordam um pouco qual foi a participação do Cagliostro nisso. Se ele foi mais ativo, menos ativo, mas ele tinha ali alguma influência que ele podia ter exercido e não sei como ele exerceu. Então, quando o escândalo veio à tona, tanto o Rohan quanto o Cagliostro foram presos, tá? Eles foram para a Bastilha, a famosa prisão francesa, e foram levados a julgamento pelo Parlamento de Paris. Então foi um caso aí bastante grave, tanto que acharam que o Cagliostro estava envolvido. O julgamento foi amplamente noticiado, foi transformado num espetáculo público, tá? E durou vários meses, foi daqueles julgamentos bem longos. No final, tanto o Rohan como o Cagliostro foram absolvidos das acusações. Isso já foi em maio de 1786. E os juízes do parlamento, eles tinham ali a situação política da França, né? Então, eles estavam em conflito com a monarquia. E aí, o que eles preferiram? Culpar só os trapaceiros diretos, que foi a Jeanne de La Motte, que eu falei, e os cúmplices dela. E eles preferiram poupar o cardeal, porque ele era próximo da monarquia, né? Enfim, porque se eu poupasse o cardeal, eu estava lançando desconfiança sobre a própria rainha, né? Sei lá, como se ela fosse responsável indireta pela situação, alguma coisa assim. Então, resolveram absolver, teve ali uma questão política, e o Cagliostro, contudo, mesmo absolvido, isso não trouxe tranquilidade para ele, tá? As autoridades francesas puseram ele assim numa lista de alerta, de novo, de quase que persona não grata. Ele ficou sendo uma pessoa indesejável do poder, tá? E ele foi banido da França. Ele foi obrigado a deixar o país, e ele passou antes disso 9 meses preso. Então, veja, mesmo inocentado, a vida dele ali deu uma boa reviravolta por causa desse caso aí, tá? Bom, quando isso aconteceu, o Cagliostro partiu para Londres, ele chega lá em meados de 1786, foi recebido por alguns círculos como um mártir injustiçado, né? Com a figura assim, olha, você foi vítima da tirania do monarca, né? Você foi vítima do imperialismo francês, da monarquia francesa. E aí, claro, aproveitando essa aura de vítima política, o conde de Cagliostro usou isso a seu favor. Ele escreveu e publicou uma polêmica carta do conde de Cagliostro ao povo francês, né? Ele intitulou assim. E aí ele se fez de o herói do povo.
Ele fez uma carta aberta, ele falou em detalhes sobre os maus tratos que ele sofreu na Bastilha, e ele fez previsões bastante ousadas. Ele falou o quê? Que quando ele falou que ele voltaria para Paris, e que no dia em que ele voltasse, a Bastilha se tornaria um museu, ou uma praça pública, ou seja, deixaria de ser uma prisão. Não exatamente no dia, né? Mas que assim, quando ele voltasse, algum tempo depois, a Bastilha ia cair, basicamente isso. E ele conclamou o parlamento francês a convocar os Estados Gerais e trabalhar por uma revolução. Então ele começou a entrar por aí. Então era essencialmente um apelo, ainda que velado, pela queda do antigo regime, né? Quando ele fala, eu não quero mais que a Bastilha exista e eu quero que o parlamento convoque uma reunião, ele está indo contra a monarquia. Então essa carta circulou por toda a Europa, aumentou, claro, o prestígio do Cagliostro junto aos grupos pró-revolução, né, aos grupos anti-monarquia e, claro, nas lojas maçônicas, que também tinham interesses políticos ali, que viam no Cagliostro, inclusive, um visionário. Agora, ao mesmo tempo, as monarquias e as autoridades mais tradicionais, quando viram essa carta circulando, passaram a enxergar o Cagliostro como o quê? Um agitador perigoso, um rebelde que, sei lá, a qualquer momento podia incitar uma massa a se levantar contra a monarquia. Então, a Inglaterra e a França teriam financiado panfletários para desmascarar o Cagliostro publicamente, porque eles temiam o impacto das profecias, né, do Cagliostro e a influência política que ele estava claramente adquirindo ali. Então começou ali uma guerra velada ou política, vamos chamar assim, contra o Cagliostro. Bom, um dos que se dedicaram a revelar a verdadeira identidade do Cagliostro foi ninguém menos que o célebre aventureiro Giacomo Casanova. Depois vocês pesquisem um pouquinho mais sobre ele. Mas o que aconteceu? O Casanova tem ali os escritos dele publicados e ele expôs que o conde era, na realidade, Giuseppe Balsamo. Então, depois de muitos anos, o Giuseppe, usando o nome de Conde Cagliostro, né, foi desmascarado. E esse Casanova listou todas as múltiplas fraudes e golpes que o Giuseppe já tinha cometido. Não foi nada muito difícil, na verdade. Ele fez um trabalho de investigador. E ele foi lá listando. Ele passou em tal cidade, tal país, tal lugar da Europa, fez isso, fez aquilo, e fez ali um dossiê completinho. A divulgação desses fatos, obviamente, começou a arruinar a reputação do Cagliostro, entre muitos que antes o admiravam. Assim, a coisa começou a ficar dividida. Tinha alguns que eram seguidores fiéis, que falavam, não, isso aí é invenção do Casanova, né, não tem nada a ver. Mas tinha gente que começou a desconfiar e falava, não, pera, tem algo aqui, né? O Casanova também não está inventando, enfim. E aí, ele começou a ter aí um grande descrédito. A sua identidade de plebeu siciliano veio à tona. Lembra que numa época em que nobreza era importante, né? Então, você está se vendendo de conde, você não é conde, você não tem essa herança nobre, né? E aí, como a situação ficou meio difícil para ele, ele deixou a Inglaterra e vagueou por um tempo exilado. Ele foi para a Suíça. Bom, sem muita alternativa, sentindo-se já talvez no fim da carreira, perseguido, o Cagliostro acabou indo para Roma de novo, em 1789. Dizem aqui de novo aqueles fatos históricos que a gente não sabe, que ele foi a convite da sua esposa Serafina. Ou talvez insistência da esposa Serafina, que era, lembra, italiana, né? Ela era romana mesmo. Bom, e aí vamos entrar na fase final da vida do Cagliostro. O Cagliostro chega a Roma em maio de 1789. Para quem gosta de história, conhece história, ironicamente, algumas semanas antes do início oficial da Revolução Francesa, né? Sei lá, se ele esperasse mais um pouquinho ou fosse para a França, ele ia pegar um período talvez mais favorável para ele com a queda da monarquia. Mas ele foi para Roma, um pouquinho antes, como eu falei então, da Revolução Francesa, e que ele tinha, lembra, na carta proclamado que ia acontecer quando ele chegasse na França. Só que não foi na França, ele chegou em Roma, né? Então, inicialmente, ele tentou estabelecer na cidade de Roma uma loja da sua maçonaria egípcia, que continuava existindo. Ele queria continuar, né, com as reuniões místicas, queria continuar recrutando adeptos, agora entre os romanos. Mas o que acontece? Em Roma ele enfrentou um outro problema. Não a monarquia, a Igreja Católica, que era, claro, bastante forte em Roma. Era na Europa inteira, mas em especial em Roma. Então, ele enfrentou a Igreja Católica, enfrentou a corte papal, começou a corte e a igreja a olhar para ele com extrema desconfiança, né? Tanto que a igreja também já não gostava muito da maçonaria, né? Isso aí é um episódio sabido da história. Até hoje não é uma relação lá muito amistosa, né?
A maçonaria era proibida pela igreja, tá? Desde 1700 e pouco, desde o começo do século XVIII. Bom, e aí o Cagliostro começou a incomodar também o Papa e a Igreja Católica. Quando o Cagliostro se punha como profeta, como mago egípcio e tal, chamou essa desconfiança. Então, quando eclode a Revolução na França, em julho de 1789, com a queda da Bastilha, a agitação se espalha pela Europa, né? E assim, era um período que qualquer figura que falasse de ocultismo, política e carisma popular era imediatamente uma figura ameaçadora. Por mais que ela fosse super tranquila, né? Mas uma pessoa que misturava essas coisas já ficava na mira das autoridades, vamos chamar assim. Então, as autoridades papais logo agiram, assim que fez a queda da Bastilha. Em dezembro de 1789, o Cagliostro foi preso pela Inquisição. Vamos lembrar que a Inquisição ainda existia, tá? Tem gente que acha que é só 1600, 1500, não, ainda existia. E ele foi denunciado, inclusive por sua esposa, a Lourença Serafina. Ele foi acusado de heresia, de feitiçaria e de ligações maçônicas, que na época, de novo, repito, era proibido. O julgamento pela Inquisição ocorreu a portas fechadas, como geralmente era, né, o julgamento das Inquisições. A gente sabe que geralmente se usava muita tortura, né, claro que varia da época, varia do país. Na Espanha, por exemplo, usava mais, talvez na Itália não tanto, mas se usava. E alguns documentos que a gente tem acesso da época mostram que o Cagliostro foi considerado, então, esse herege, esse impostor. O veredito final foi esse. E a sentença foi anunciada em abril de 1791. E foi uma sentença bem severa, como geralmente era também na Inquisição, pena de morte. Tá? Então ele teria que ser morto por heresia. Só que também aconteceu algo interessante aí. Você teve a intervenção do Papa Pio VI, que comutou a pena para prisão perpétua. Se não tivesse essa intervenção, o Cagliostro tinha sido morto ali, ou enforcado ou queimado, né? Que geralmente era o que se usava na Inquisição. Então, o destino do Cagliostro foi o sombrio castelo de San Léo, né? Não sei se vocês já viram, dê uma olhada nas fotos também aí. Só de olhar para o castelo, eu acho ele bem sombrio. É uma fortaleza isolada, ela fica nas montanhas, né? O que o pessoal chama de Apeninos. É dos estados papais, né? Pertence ao Vaticano. É quase que assim, o equivalente a você ser mandado para a Sibéria, sabe? Na Rússia. Ele foi mandado para lá. Então ele foi trancafiado. Obviamente, a gente está falando de uma época que não tinha direitos humanos, nada disso, não tinha supervisão. Então ele foi trancafiado em condições desumanas, né? E assim, você vai ficar aí até apodrecer. E também na sentença dele constava assim, que ele não podia falar com ninguém, ele não podia ver ninguém e ele não podia ser visto por ninguém. Ou seja, solitária, né? Isolamento total, além da prisão perpétua. Bom, foi nesse cativeiro, tá, que surgiram alguns relatos que o Cagliostro continuou a escrever profecias. Aí tem gente que já fala que são obras espúrias, né, que não é verdade, que é dele, mas tem textos do Cagliostro dessa época, supostamente, e que ele teria feito também maldições contra o papado, né, e que de alguma forma ele teria conseguido que as suas cartas circulassem fora da muralha. Não é muito claro, como eu falei, como é que ele teria feito isso, né, se ele era isolado. Tem gente que diz que é mentira, mas tem textos atribuídos ao Cagliostro aí nessa época. Bom, e aí o Giuseppe Balsamo, né, o famoso conde de Cagliostro, morreu na prisão em agosto de 1795, com 52 anos de idade. As circunstâncias da morte dele geraram rumores, tá? Alguns dizem, aí entre aqueles mitos, né? Alguns dizem que ele enlouqueceu, outros dizem que ele foi envenenado, outros dizem que ele foi sufocado. Já vi histórias místicas que ele conseguiu sumir da prisão, que o corpo dele não foi encontrado, sabe, uma coisa assim meio... ele transmutou a matéria e atravessou as muralhas. Enfim, a gente não sabe. O registro oficial fala que ele sucumbiu a uma doença, não fala também muito bem, depois de 4 anos enclausurado. E aí o falecimento, claro, encerrou aí uma trajetória bem interessante, no mínimo interessante, tá? No bom e no mau sentido. Agora, eu diria que terminou essa trajetória terrena. Não apagou o mito do Cagliostro. Tanto é que nós estamos aqui em 2025 ainda falando dele, tá? Então, a Revolução Francesa, por exemplo, que ele realmente tinha ali falado de uma previsão, eclodiu, avançou implacavelmente, a gente sabe, né? A Revolução Francesa mudou a história da França, e a própria igreja que condenou o Cagliostro viu o seu poder declinar nas décadas seguintes. A gente sabe que do século XVIII para frente a igreja perdeu muita força, né? Isso é fato histórico que a gente sabe. Então muita gente, quando foi ver essas profecias do Cagliostro, falou, olha lá, ele não era tão charlatão assim, ou ele não era charlatão. Ele falou que ia acontecer. Ele falou que ia cair a Bastilha, ele amaldiçoou o Papa e o Papa tá fraco,
percebe? Tem gente que começou a dar crédito pro Cagliostro depois da morte dele. Vamos lembrar que em meio a esse turbilhão todo histórico, né, da Revolução Francesa, então a lenda do Cagliostro passou a viver, digamos, independentemente da pessoa real. Isso também acontece muito. Depois que a pessoa morre, muitas vezes ela ganha uma história criada, né, que surge e não tem muita ligação com os fatos históricos, tá? E aqui aconteceu isso com Cagliostro. Então, para alguns, ele realmente se tornou, assim, um herói, vamos chamar assim, do ponto de vista espiritual, né? Para outros, claro, ele ficou o símbolo dos perigos da charlatanice espiritual. Então, ele ficou, assim, com uma dupla visão. É um charlatão espiritual ou será que é um mártir, né? Que é um mestre incompreendido, com reais poderes e que o mundo tratou mal, sabe? Uma coisa assim, talvez até um Messias mal aceito. Né? E aí a vida do Cagliostro levanta até hoje essa pergunta. Tá? Se você perguntar para algumas pessoas do meio esotérico, ocultista, dependendo da linha dela, ela vai te louvar o Cagliostro ou vai falar que era uma fraude total. Então a pergunta tem até hoje. Ele era um mestre ou ele era um charlatão? Apesar de tudo que eu falei aqui no vídeo, a resposta não é tão simples, tá? Porque tem evidências sustentando as duas interpretações. Tem evidências de que ele teria feito curas. E aí você tem que perguntar, bom, como é que ele fez? É só com as fórmulas que ele roubou quando ele era jovem? Ou será que ele tinha algum poder? Será que é só sugestão? Percebe que a coisa não é muito fácil? Então eu queria até meio que de uma maneira imparcial, e eu procuro ser, pôr aqui evidências dos dois lados, tá? Vamos tentar primeiro com um mestre. Vamos ver essa aura de mestre espiritual que ele ganhou. Quais são algumas evidências a favor? O Cagliostro tinha muitos seguidores, né, em toda a Europa. E muitos dos quais acreditavam sinceramente que ele possuía dons. Então assim, isso por si só eu ponho como uma evidência a favor, porque não necessariamente só o charlatanismo faz isso. Às vezes alguém percebeu alguma coisa nele, várias pessoas. Como eu falei, tem registros de curas milagrosas, tá? Estou pondo milagrosas aqui entre aspas, como a esposa do banqueiro, em Estrasburgo. Não é um caso qualquer. Você fala assim, bom, ele curou a mulher de uma doença rara. Não sei o que ele fez, mas alguma coisa aconteceu. Tem o caso que a gente mencionou, gestos de caridade genuína. A gente sabe que ele alimentava os pobres, tratava dos pobres de graça. Então assim, ele ganhou uma gratidão popular, ganhou essa aura de místico, vamos chamar de mago, né? Que acho que é um ponto a favor para a gente considerar. Os rituais da maçonaria egípcia também tinham algumas coisas interessantes, apesar da história inventada. Ela falava de ideais nobres, no fundo, né? Ela falava, como eu disse, de regeneração da humanidade, de tornar as pessoas melhores, de busca de sabedoria antiga para melhorar o mundo. Tinha algumas ideias legais, né? Então, acho que é um ponto a considerar. Alguns pesquisadores modernos, claro, falaram que os ensinamentos esotéricos do Cagliostro tinha elementos reais de outras sabedorias. E eu não sei o quanto é verdade ou não. Mas a gente falou aqui. Tinha cabala, tinha alquimia, tinha hermetismo. Então, talvez assim, no mínimo ele era um estudioso, sabe? Não era um charlatão também vazio, que está só inventando coisa. Ele pôs conhecimento real de várias correntes no que ele fazia. Tá? Bom, e aí é um ponto que eu acho um pouco mais complicado. Figuras do ocultismo, séculos depois, vão defender o Cagliostro. O que eu quero dizer por complicado? Isso por si só não quer dizer que ele era um bom homem, um grande homem, né? Até porque algumas das figuras que defendem ele eu também acho que são complicadas. Exemplo mais clássico, Helena Blavatsky, tá? Famosa fundadora da Sociedade Teosófica, no século XIX, então, tá? Estamos falando 2, 3 séculos depois. Para ela diz que o Cagliostro foi um ser maravilhoso, né? Ela fala em alguma das obras dela, não lembro qual, de que ele era altamente realizado, no sentido de espiritualmente, né? Então, a Blavatsky repudiava categoricamente qualquer acusação de charlatanice. Mas é aquilo que eu falei, com todo respeito, a Blavatsky também não acho que é muito sinal de muita coisa, né? Então, a Blavatsky chegou a sugerir que toda a identificação do Cagliostro com Giuseppe Balsamo poderia ter sido uma farsa construída por detratores. E essa ideia pegou, né? Então, lembra que eu falei do Casanova, que foi o primeiro a revelar que o Cagliostro era o Giuseppe Balsamo? Tem gente que fala assim, não, ela está inventando. Tá? O Casanova está inventando. Então, os panfletos que eu falei que começaram a circular na Inglaterra, na França, né, que eram patrocinados, a gente sabe que eram patrocinados, tem gente que fala assim, olha, escreveram o que quiseram porque estavam dando dinheiro. Então, assim, você tem ocultistas simpatizantes ao Cagliostro, tá? Que vão falar que ele é, como eu disse, um mestre incompreendido, perseguido porque expôs verdades esotéricas, numa era que não dava, que era o absolutismo, né?
Mas, assim, eu não sei o quanto isso também depõe a favor dele ou não, porque às vezes quem defende ele também tem interesses. Outras coisas que impressionam na história dele, pode ser coincidência ou não, a gente falou. Ele previu a Revolução Francesa, bem ou mal, falou que a Bastilha ia cair, né, na carta com alguns anos de antecedência, e aí aumentou a hora de profeta dele. Tá? Então esses acho que seriam pontos a favor. Agora, vamos falar de pontos, como eu falei, tentando ser imparcial, de embusteiro e de charlatão. Né? Então evidências contrárias a um cara realmente elevado. Você tem várias fontes históricas, não são poucas, tá? E de estudiosos muito sérios que pintam o Cagliostro como um farsante habilidoso. Já na época dele, eu falei, né, já contemporâneos, não é uma coisa depois, deixaram vários testemunhos sobre ele. Então você tem um escritor escocês que chama Thomas Carlyle, aliás, um escritor que eu gosto bastante, e que em 1800 e pouco, né, viveu no fim da vida do Cagliostro, chamou o Cagliostro de o Quack of Quacks, é o charlatão dos charlatães, né? E, claro, consolidou a imagem de que ele não passava de uma grande farsa, de um grande impostor. O próprio Casanova, a gente falou, tá? O Casanova era um cara muito sério, ele não falava qualquer coisa, apesar de ser financiado, ele era especialista em trapaças e tal, e quando ele foi pesquisar o Cagliostro, ele logo viu, olha, você é da mesma, você sabe fazer a mesma coisa que eu, você é muito bom em enganar as pessoas. E denunciou ele publicamente, como a gente falou, como vigarista, tá? Então, assim, de fato, quando você analisa a trajetória do Cagliostro, você vê um padrão que é muito típico de golpes e de fraude, como eu falei. Vários elementos aparecem, sabe assim? Você mudar o nome, você atribuir sua origem diferente, você vender muito caro as suas curtas. Começam a surgir padrões que você fala, assim, se não é golpe, tá beirando o golpe, sabe? Então, fora que algumas coisas que ele vendia são aquelas coisas naturalmente bizarras, vou chamar assim. Então, assim, vou vender o mapa do tesouro, sabe? Ó, vou te falar onde tem um tesouro numa ilha italiana, né? Poções miraculosas, com preço, claro, sempre nas alturas. Tô falando desses elementos de novo. Eu falei lá no começo do vídeo. Isso às vezes pode servir para um alerta pra gente, né? Quantas pessoas ainda hoje vendem esse tipo de poção? A gente teve recentemente no caso da Covid, vocês sabem disso, né? Infelizmente tem todos os tipos, tá? Eu vou falar igreja no sentido amplo do termo. Reunião de pessoas. Igrejas, centros e casas de estudo vendendo esse tipo de coisa, né? Ó, compre isso aqui que você vai se curar da doença. Compre isso aqui que você não vai ter mais vírus de não sei o que, tá? Da AIDS ou vírus da Covid e por aí vai. Então é muito, muito complicado. Então esse caso de mapas do tesouro, de poções miraculosas, né? Você tem casos de que ele lucra explorando a credulidade alheia, tá? A gente também sabe que uma coisa que aparece muito em casos de golpe, ele tinha carisma, né? Isso é muito central em pessoas que dão golpe. Quase todas essas pessoas são boas no trato com os outros. São pessoas que falam bem, que se apresentam bem, né? Tinha inteligência, a gente falou, apesar da origem pobre. Ele não era totalmente vazio, ele tinha alguma instrução. Mas, ao mesmo tempo, claro, isso nada tem a ver com poder sobrenatural genuíno, tá? Uma coisa é você ser carismático, falar bem e estudar muito, ler bastante. Outra coisa é você ter poderes sobrenaturais, né? Então, não tem nenhuma evidência real de que ele teria feito transmutação metálica como os alquimistas queriam. Ou que ele fez um elixir da imortalidade e que ele prometeu, né? Nada disso foi provado. Bom, outra coisa, que é um padrão também em golpes, as alegadas viagens, né? Iniciáticas. Caso clássico de golpe também na espiritualidade. Não, porque eu fui pra lá, pra cá, passei não sei quantos meses na cidade, estudei com um grande mestre. E assim, cadê as provas, né? Ou você mostra ou fica assim no disse que disse. Então, quando ele fala dessas viagens pro Oriente e tal, provavelmente foi um exagero ou uma invenção total, tá? Talvez ele até foi pro Egito, mas deu uma crescida na história. Claro que para ganhar prestígio, tá? Tem alguns historiadores que dizem que ele nunca passou do Mediterrâneo, tá? Que ele ficou assim, no máximo região de Itália, França e Inglaterra, e nunca foi mais para a esquerda, digamos assim. Bom, outra coisa, muitos dos supostos segredos que ele revelava, né, dos segredos ocultos, pegando o ponto que eu falei do positivo, ele sabia de tradições antigas? Sabia, tá? Mas muitas das coisas não era nada novo, ele já estava só revelando o que já estava escrito. Então, ele falava de alquimia, ele falava de mística judaica, de cabalá e tal, mas não é que ele estava revelando nada assim como, um grande iluminado.
Ele só estava pegando coisas que as pessoas não sabiam muito, que era assim, sabe a nota de rodapé de um livro? Ele pegava, repaginava, punha os Segredos Egípcios, que é outra marca famosa de golpe na espiritualidade, e usava isso para impressionar o público. Tá? Bom, e acho que uma outra coisa que depõe contra ele são os inúmeros escândalos judiciais. Tá? Então ele foi preso na França, pelo caso do colar, foi condenado por fraude em outros locais, tá? Tem os registros de expulsão que eu falei, por enganar pessoas. Da Rússia ele foi expulso e ele termina condenado pela igreja. Tá? Então assim, pode ser tendencioso? Pode, mas assim, quando você vê que o cara em vários lugares tem problema, vários lugares ele é expulso, vários lugares ele é condenado. Tá? Ele é condenado pela igreja, pela monarquia, pela czarina. Aí você começa a falar, bom, pera, tem algo aí, né? Não sei se é só um complô ou um mártir sendo perseguido. Então você tem aqui evidências de onde ele passava, ele deixava rastro de algum problema, né? De engano, de atividade ilícita. Tá? E aí, claro, um dos pontos que a gente falou, a própria nobreza falsa. Tá? Isso já está mais do que evidenciado. E ele adotou esse título de conde sem ter nenhuma origem aristocrática legítima. Tá? Então você pode falar que ele fez isso como persona? Ok, mas e assim? Será que é digno fazer isso? Né? Será que é honesto fazer esse tipo de coisa? Ou era mais honesto você falar que, né, não é dessa estirpe? Então, para os historiadores mais céticos, o Cagliostro, claro, foi na essência um pilantra. Tá? Talvez um pilantra inteligente, no sentido, sabia um pouco de química, sabia medicina, aprendeu muitas línguas, ele era capaz de influenciar, tal, sabia talvez hipnose, truque de salão, só que era um pilantra, né? Como eu falei, simulava poderes, tirava dinheiro dos ricos, se autopromovia como místico, tá? Então é bem complicado. Eu, para preparar esse vídeo, antes de preparar, fui lembrar de alguns fatos na Enciclopédia Britânica, né? Por exemplo, lá tá caracterizado explicitamente ele como charlatão, mágico e aventureiro, né? Não põe lá ele como um mestre, um líder, nada disso. Então, lá vai lembrar que ele pousava de alquimista, de vidente, de curandeiro, só para enganar a alta sociedade. Na Enciclopédia Britânica ele entrou desse modo. Bom, em síntese, o Cagliostro deixou um legado que eu chamaria de, no mínimo, duplo. Tá? Por um lado, lembranças de um homem que muitos veneram, como um sábio, como um taumaturgo, e por outro, provas de artifícios, vou chamar assim, que revelam um estelionatário e um manipulador. Essa dualidade, repito, alimenta debates até hoje. Para alguns estudiosos modernos, né, talvez se possa conciliar vendo Cagliostro como um produto do seu tempo, tá? Um visionário místico, mas com pés de barro, que acreditava particularmente nas próprias ideias, mas usava fraude para sobreviver, né, e para fazer espetáculos. E tem outros que vão falar que não tem como eu salvar a imagem do Cagliostro, realmente é um fraudador. Tá? De qualquer forma, a história dele, como eu falei, e é principalmente o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo, eu acho que ela serve de um estudo de caso, né? Um alerta de como carisma e mistério podem engendrar tanto devoção sincera, tá? Você pode ter seguidores reais, quanto denúncias de trapaça. Eu acho que para quem hoje está me ouvindo, vive no Brasil em especial, eu sei que eu tenho alguns ouvintes fora do Brasil, vai associar com algumas figuras que a gente tem no cenário moderno aqui do ocultismo brasileiro, né? E meu vídeo é um pouco para isso. Para não acharem que, olha, só porque o cara é estudado e o cara tem carisma, quer dizer que ele é poderoso no ponto de vista espiritual, tá? Mas tem gente que vai acreditar nisso. Tem gente que vai ter devoção sincera, vai seguir a pessoa, vai pagar o que for para fazer o que essa pessoa pedir. Então, assim, eu acho que esse vídeo serve, como eu falei, mais como um alerta. Entender o que esse Cagliostro representou e representa, né? Como ele ainda é lembrado. E aí a gente ter essas ideias de como nós somos influenciados por pessoas que surgem, tá? Só para a gente também concluir o vídeo numa tônica meio histórica, lembrar o seguinte, que o Cagliostro permanece vivo no imaginário ocultista. Tá? No século XIX, alguns movimentos esotéricos surgem e muitas vezes associando ao Cagliostro, de algum modo ou de outro. Tá? Então, a maçonaria egípcia que o Cagliostro fez em particular, deu alguns frutos. Na Itália, eu não lembro exatamente o ano, surgiu um rito chamado Rito de Mitzrayim, que é a palavra Egito em hebraico. Tá? Então, é uma ordem maçônica de inspiração egípcia, criada por 3 irmãos maçons que falavam que estavam tentando continuar a ideia da maçonaria egípcia do Cagliostro. Então, assim, para mim, com todo respeito, começou errado, mas surgiu, tá? Surgiu esse rito egípcio. E esse rito, inclusive, fundiu-se depois com outro tema similar, que eu acho que é o rito de Mênfis, eu não lembro agora,
E você começou a ter ritos egípcios, tá? Se espalhando em variantes, na França, na Inglaterra e até no Brasil. Então, você tem uma sobrevida desses ritos até hoje em pequenas ordens iniciáticas. Eu não acho que tem nenhuma grande ordem ligada a isso, mas algumas pequenas tem sim. Tá? Então, o calhostro, veja, apesar de tudo que a gente falou, ele pode ter sido visto como picareta e tal, mas ele foi pioneiro na popularização da temática egípcia. Isso é muito impressionante. Isso é algo interessante de se notar. Tá? Bom, o calhostro também vai inspirar romances, acho que não vem aqui ao caso. E eu falei do Alexandre Dumas, né, o escritor francês. Tem muita gente que fala que o Conde de Monte Cristo é um pouco baseado nisso. O Carlyle, que eu falei. E também você tem, assim, outros nomes do ocultismo, como Eliphas Levi, Papus, né, que analisavam o calhostro e colocaram ele numa tradição de realmente alquimista e teúrgico. Enfim, acho que deu para entender, né, que tem uma dupla posição quanto a ele. De reverência, por um lado, por alguns, e de charlatão por outros. Tá? Então, mas como eu falei, acho que o objetivo do vídeo foi concluído. A gente analisar essa saga do Giuseppe, né, o Conde de Cagliostro, é um quadro, eu acho que no mínimo fascinante da história humana. A mim me interessa muito analisar esse tipo de coisa. A gente vê contrastes entre fé e ceticismo, entre espiritualidade e fraude, né? E faz a gente refletir muito sobre como nós lidamos com as coisas, com o poder, com a espiritualidade, com mestres, com fé e com todo esse tipo de coisa. Tá? Então, eu acho que fica aí uma história interessante para cada um de nós internalizar, pensar, tirar lições dela. E claro que fiquem à vontade, como eu falo sempre, aqui embaixo, deixar os seus comentários, deixar suas dúvidas, participar como você quiser. Eu adoro ler tudo que vocês colocam e faço de tudo para responder. Agradeço muito pelo carinho, pela audiência e paciência, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tudo de bom.